O governo anunciou que vai aumentar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para tentar arrecadar mais de 20 bilhões de reais ainda em 2025. Essa elevação de tributos vai afetar desde operações de câmbio até planos de previdência, inclusive pessoas físicas que fazem aportes mensais em investimentos. Além disso, o orçamento federal sofreu um congelamento de mais de 31 bilhões de reais, atingindo principalmente os chamados gastos discricionários. Gastos discricionários são aqueles que o governo pode escolher se realiza ou não, como investimentos em infraestrutura e programas sociais que não são obrigatórios por lei. Essas medidas fazem parte do primeiro relatório bimestral de receitas e despesas de 2025. Esse documento é uma obrigação legal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga o governo a revisar sua previsão de arrecadação e despesas periodicamente, a fim de manter o controle das contas públicas. Quando esse relatório indica que as receitas estão abaixo do esperado, o governo precisa agir rapidamente para garantir que a meta fiscal seja cumprida. Essa meta, em 2025, é alcançar o resultado primário zero, ou seja, não gastar mais do que arrecada, desconsiderando os juros da dívida pública. No entanto, com a arrecadação abaixo do previsto e sem aumento de impostos suficiente até agora, o governo optou por duas estratégias simultâneas: cortar gastos e elevar a carga tributária. O corte anunciado ultrapassa 31 bilhões de reais, enquanto o aumento do IOF pretende render mais de 20 bilhões neste ano e mais de 40 bilhões no ano que vem. Mas há um detalhe relevante: o aumento da arrecadação com o IOF ainda não está confirmado na prática. O valor divulgado pelo governo é apenas uma estimativa, sem memória de cálculo ou apresentação detalhada das projeções, o que levanta dúvidas entre economistas e especialistas do mercado financeiro. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado, o IOF arrecadou aproximadamente 67 bilhões de reais. Agora, o governo afirma que, com as mudanças, esse valor pode subir mais 20 bilhões ainda em 2025. Esse crescimento de arrecadação dependeria de um comportamento otimista do mercado e dos contribuintes, o que nem sempre se concretiza. Entre os setores atingidos pelo novo IOF estão os planos do tipo VGBL, que são produtos de previdência privada. A nova regra prevê, por exemplo, alíquotas maiores para quem faz aportes mensais acima de 50 mil reais. Também haverá aumento na tributação de operações de câmbio, especialmente remessas de dinheiro para o exterior feitas por pessoas físicas e jurídicas. As empresas também serão afetadas, principalmente as que realizam investimentos internacionais ou utilizam instrumentos financeiros para proteção cambial, como é o caso de exportadoras e importadoras. A elevação do IOF pode tornar essas operações mais caras, pressionando os custos de empresas brasileiras que já lidam com alta carga tributária. Do ponto de vista fiscal, o governo precisa encontrar formas de compensar uma queda de cerca de 80 bilhões de reais nas chamadas receitas atípicas, que estavam previstas anteriormente. Essas receitas vinham de medidas extraordinárias, como transações tributárias e julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que não se concretizaram como o governo esperava. Esse ajuste orçamentário revela um problema mais profundo: a distância entre a lei orçamentária aprovada no fim do ano passado e a realidade atual da arrecadação federal. A própria equipe econômica reconheceu que muitas previsões estavam infladas e, agora, tenta corrigir o rumo com medidas emergenciais que impactam diretamente o bolso da população e o funcionamento da máquina pública. Além da elevação do IOF, o contingenciamento de 20 bilhões de reais e o bloqueio de mais de 10 bilhões também fazem parte do esforço para alcançar a meta fiscal. É importante entender a diferença entre essas duas medidas. O contingenciamento é uma espécie de reserva técnica. O dinheiro existe,
mas não pode ser utilizado até segunda ordem. Já o bloqueio é mais drástico e geralmente indica que o recurso não será mesmo liberado naquele exercício. Ambas as medidas afetam as chamadas despesas discricionárias, ou seja, aquelas que não são obrigatórias por lei. Entre elas estão obras de infraestrutura, compra de equipamentos, apoio a programas sociais e gastos de custeio que não envolvem salários ou aposentadorias. Com isso, o impacto pode ser sentido na ponta, em áreas como saúde, educação, transporte e ciência e tecnologia. Esses ajustes foram anunciados em meio a uma confusão de comunicação no próprio governo. O primeiro anúncio público foi feito pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, que sequer integra a equipe econômica. Isso gerou desconforto e especulações no mercado financeiro, que esperava ouvir informações técnicas diretamente dos ministros da Fazenda e do Planejamento. A confusão foi corrigida horas depois, com uma coletiva oficial dos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, acompanhados de secretários técnicos. Mas o estrago na percepção já havia sido feito. Em temas delicados como esse, a falta de coordenação entre ministérios pode gerar insegurança e volatilidade nos mercados, além de passar a imagem de desorganização. Apesar disso, parte do mercado recebeu positivamente o corte de 31 bilhões de reais, considerando que a medida demonstra um compromisso mínimo com a meta de resultado primário zero, mesmo que ainda esteja dentro da banda inferior de déficit permitida. Esse esforço do governo inclui também uma exclusão polêmica dos precatórios da meta fiscal, com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. Os precatórios são dívidas judiciais que o governo é obrigado a pagar. Como o Supremo autorizou que eles não entrem no cálculo do resultado primário, o governo consegue aliviar um pouco a pressão sobre suas contas. Mas isso não resolve o problema estrutural do orçamento. O Brasil continua com uma rigidez orçamentária muito alta, o que significa que a maior parte das despesas é obrigatória e não pode ser alterada facilmente. Isso limita a capacidade do governo de fazer ajustes sem afetar áreas importantes para o funcionamento do Estado e o atendimento à população. Outro ponto de preocupação é que, ao elevar tributos como o IOF, o governo pode acabar desincentivando o investimento, especialmente o investimento privado. Com tributos mais altos, o custo das operações financeiras e de câmbio aumenta, o que pode levar empresas a adiar ou cancelar projetos, reduzindo o crescimento da economia e, paradoxalmente, também da arrecadação futura. Essas decisões estão sendo tomadas num contexto em que o governo precisa demonstrar responsabilidade fiscal para manter a confiança dos investidores e evitar a fuga de capitais. Ao mesmo tempo, há uma pressão política por mais investimentos públicos, programas sociais e obras que atendam às promessas de campanha. Esse equilíbrio entre responsabilidade fiscal e demandas sociais tem sido um dos maiores desafios dos últimos anos. Quando o governo exagera na promessa de gastos, o mercado reage com desconfiança. Mas, se cortar demais, acaba prejudicando setores essenciais e deixando a população sem atendimento adequado. O aumento do IOF, portanto, deve ser observado com atenção. Não se trata apenas de um número ou de uma decisão técnica. Ele pode representar mais custo para empresas, para famílias que mandam dinheiro para o exterior, para quem investe em previdência privada e até mesmo para operações de crédito que envolvam câmbio. E se as estimativas de arrecadação não se confirmarem, o governo pode ter que adotar medidas ainda mais duras nos próximos relatórios bimestrais. Isso pode incluir novos cortes de gastos ou até mesmo a criação de outras fontes de receita, com impactos adicionais para a população. Por fim, a situação escancara a necessidade de uma reforma orçamentária mais profunda no Brasil. Não é possível continuar aprovando leis orçamentárias com previsões irreais e depois remendar o orçamento com medidas emergenciais a cada 2 meses. Essa instabilidade compromete o planejamento de políticas públicas e dificulta a recuperação econômica de longo prazo. Se você assistiu até aqui
e quer nos ajudar a entender quem realmente se importa com o futuro econômico do país, comente "Sem maquiagem nas contas públicas". Assim, saberemos que você é uma das pessoas que buscam compreender o que está por trás das decisões do governo.